Boa noite. Meu nome é Luiz, sou professor, morador aqui da nossa cidade. A gente observando a exposição das nossas autoridades, a presença do prefeito e do vice, já mostra que esse projeto tem uma importância, uma preocupação embutida nele. Então isso a gente reconhece o valor. Eu quero sintetizar que o primeiro conjunto de questionamentos não foi sobre a questão da legalidade em si ainda, se isso é totalmente legal, tem detalhes que podem ser melhorados. Mas, sem entrar na questão da competência, né, mas a forma como foi feito, sem um amparo estatístico, sem um embasamento de pesquisa de opinião, e com esse argumento democrático, de que isso democratiza, então o próprio morador pode falar, eu faço democracia pelas minhas próprias mãos. O próprio empresário pode falar, eu opto por perder uma venda, mas... Então, isso é um pouco relativo, né? Essa questão da democracia, da gestão democrática, nós temos que tomar cuidado. Mas não é isso que me preocupa totalmente. Não é esse o foco da minha exposição, ou da minha pergunta. Isso foi uma síntese do que eu percebi até agora. Me preocupa a gente fechar a questão assim, meio ponto pacífico, que a Zona Azul é uma bala de prata para resolver o problema de trânsito e a gente, como a empresária disse, não perder vendas pela Zona Azul. Então isso é muito relativo. Hoje o plano multimodal, né, pode ser aplicado no município. O Banco Mundial está trabalhando com uma linha de mobilidade corporativa, onde ele negocia com empresas e com núcleos setoriais de empresas a dinâmica da mobilidade da cidade e dos bairros. Que mais? O próprio Código de Trânsito tem, embora o projeto cite que a Zona Azul é uma ferramenta de engenharia de trânsito, de tráfego, na verdade a Zona Azul está no capítulo 2 do SINATRAN, do Sistema Nacional de Trânsito. Quando nós olhamos na engenharia de tráfego, lá no capítulo 8, nós vamos descobrir no artigo 93, que lá fala de estacionamento público e privado, a criação de espaços públicos e privados. Prioritariamente como técnica de engenharia de trânsito. Então, resumindo para não prolongar, eu acho que o primeiro grande seminário que deveria ser feito, repensando a sugestão da comissão, é o que seria um plano diretor multimodal para Cândido Mota. E aí, dentro desse conceito, que nós chamamos de inglês de big picture, né? O que é o grande quadro? Desse grande quadro, surge a Zona Azul bem contextualizada, nesse contexto, mas com levantamento estatístico, com bicicleta, com pedestre, e aí a Zona Azul entra como um processo gradativo de implantação. Então, o que eu achei que gerou estresse na comunidade foi admitir que a Zona Azul é a solução, não abrir leque de opções alternativas e já votar um projeto direto. Não que seja goela abaixo, mas fica a dúvida de como vai ser votado, sem o plano global de mobilidade, multimodal. Giroto, eu queria que você direcionasse a sua pergunta. Não, a pergunta é a seguinte, como enxergar numa ferramenta, que não é nem uma ferramenta de engenharia de trânsito, é um simples método de estacionamento, uma solução tão ampla, sem o amparo do plano diretor de multimobilidade. Então, eu não consigo ver o rol de benefícios, estou sendo sincero, talvez não simpático, mas sincero. Eu não consigo ver esse rol de benefícios que vai democratizar. Porque democracia por democracia, a gente vota para democratizar. Então, eu estaciono democraticamente e caminho. Tem uma frase no projeto que o prefeito coloca que fala assim, o município é bom para caminhar, as pessoas caminham, é plano. Então, ficou um pouco difícil ver a Zona Azul sem ver tudo do município. Então essa é a crítica, essa é a pergunta. Como que você defende a Zona Azul sem pensar nessa linha maior de trabalho, com outros métodos de solução, como estacionamentos públicos e privados mais amplos, fora da Zona Azul, e depois para chegar na Zona Azul? Muito bem.
O Giroto, para quem não sabe, ele é ligado a uma organização internacional que trata exatamente da questão do trânsito. Ele fala de projetos que certamente são maravilhosos, mas eu vou te esclarecer uma coisa, Giroto. Nós temos um problema em Cândido Mota localizado com relação à concentração do estacionamento de carro. Obviamente que um estudo de planejamento de mobilidade de veículos na cidade é uma coisa maravilhosa. Isso que você está falando é um sonho de qualquer cidade. Imagina, por exemplo, quem mora na cidade de São Paulo. Eu estou falando para você de uma cidade de menos de, segundo o IBGE, de 30 mil habitantes, que tem uma dotação orçamentária para tocar o trânsito do município, seja na confecção e colocação de placas, nas pinturas das faixas de pedestre, lombada, entre outras coisas, de 70 mil reais. Esse estudo aprofundado que você fala, nós estamos falando de valores totalmente que não condiz com a nossa realidade. Embora seja uma coisa maravilhosa quando você possa fazer um plano de mobilidade para daqui a 10 anos. Nós temos um problema muito sério dentro do município, que são as ruas apertadas, estreitas. Imagina você que um plano aprofundado como você fala, nós precisaríamos, digamos, largar várias ruas do município. Aí nós estamos falando de quanto? De quantos milhões nós estamos falando de investimento para que a gente possa ter um plano de mobilidade perfeito. Agora tem um problema. Não é porque a gente não tenha os milhões de investimento para fazer tudo isso, que a gente também tenha que cruzar os braços e não fazer absolutamente nada. Nós temos problemas pontuais e que a gente precisa fazer aquilo que está ao nosso alcance para que, no mínimo, torne a vida das pessoas mais fáceis com relação à mobilidade. E outra, nenhum momento aqui ninguém afirmou que o projeto Zona Azul seria a solução de tudo. Pelo contrário, meu amigo, nós temos problemas seríssimos de mobilidade dentro do município. Como eu já te falei, esse município não foi planejado como a cidade de Curitiba, por exemplo. Não. Nós temos problemas seríssimos. O que eu estou te dizendo é o seguinte, é um problema pontual em que nós estamos tentando fazer alguma coisa para solucionar. E é óbvio que é um projeto piloto e não sabemos se no futuro isso vai ser o suficiente ou se precisamos fazer mais ou até recuar e não fazer porque chegamos à conclusão que isso não é o problema. É só complementando, Jota, está aqui o prefeito que é médico, ele sabe do funcionamento do organismo. Muitas vezes o paciente está com dor de estômago e é de fundo emocional, não é o estômago em si. Então, o que acontece que eu acho? Em Assis foi feito um plano global de mobilidade para a cidade. Pode não ser no nível... Eu queria que você fosse breve, porque nós temos mais 4 palestrantes. Pode ser que esse plano de Assis não foi no nível de Curitiba e de São Paulo. Ele custou 15 mil reais para a consultora. Não sei se quem pagou, se uma empresa patrocinou, enfim. Mas, em 2010, a Assis melhorou. Então, por que se a Assis fez com 15, talvez a gente consiga fazer com 10, porque a cidade é menor, ou com 5. Talvez a gente consiga patrocínio de empresas para ajudar a financiar isso. Mas que olhe um médico, que o prefeito é médico, que olhe para o paciente e fale assim, eu sei que você está com dor de estômago, mas o seu estômago está perfeito, o seu problema é emocional, você está com dor, você tem que mudar o seu ritmo de vida. Então, eu tenho medo, Jota, com todo respeito a você, Alexandre, que a gente ataque o estômago sem olhar o paciente no conjunto. Então, é isso que eu falo. Então, tá bom. Muito obrigado.